Snowden finalmente estreou, dirigido por Oliver Stone e protagonizado por Joseph Gordon-Levitt, né, um ator que eu gosto bastante. O Snowden, o filme, acompanha a vida do Snowden, né, o cara que foi responsável por vazar várias informações da CIA com relação ao que o governo americano fazia em termos de investigação sigilosa para barrar o terrorismo, e daí ele vazou que todos os celulares são, entre aspas, grampeados pelas câmeras, as câmeras de trás, por exemplo, eles estão nos escutando agora e tudo mais. Então foi uma grande crise lá no governo do Obama, né? E por que não no mundo? Porque o Snowden também refletiu até aqui no Brasil com os documentos da Petrobras, que os Estados Unidos, de certa forma, tinham informações internas da Petrobras e os trâmites comerciais fossem mais facilmente influenciados com mais informações de mercado internas, né? Já expliquei demais, foi um caso popular, extremamente popular. Se você não conhece, eu indico desde já que você assista o documentário chamado Citizenfour, mas eu vou indicar não só para você conhecer o caso, mas por outros motivos também relacionados a esse filme. O filme carece de homogeneidade, a história é muito forte, a história é muito grande. Eu falo isso de vários filmes, mas é a verdade. Enquanto direção, ele carece muito de algo um pouco mais homogêneo. No começo, a gente tem o Snowden sendo explorado enquanto Snowden. E aí a relação dele com a namorada, a relação inicial dele com a CIA. Dali pro meio do filme, jogam fora isso, um pouco disso, ainda continua explorando o relacionamento, e eu acho que essa altura do campeonato não precisava mais ser explorado como já for explorado no começo lá do filme. E a partir do meio a linguagem muda, não a linguagem da narrativa, mas a linguagem do diretor muda. Ele começa a utilizar câmeras de dentro, começa a utilizar uma câmera extremamente granulada, que é para dar a entender que estava sendo utilizada a câmera da documentarista, a Laura, né, que estava acompanhando ele. Essa documentarista é justamente a responsável pelo documentário lá do Citizenfour. O filme é quase que um making-of fictício do Citizenfour, do Cidadão 4, né, lá desse documentário que eu tô falando. Eu gostei muito disso, adorei isso, utilizarem toda a história do documentário, até porque não tem como dissociar, para mostrar uma das linhas narrativas do filme. A outra linha narrativa, aí sim, essa é mais aventuresca, é mais contação de história, é quase que a jornada do gênio, a jornada do gênio que, olha, você me surpreendeu e você é muito gênio, etc. Essa parte aí eu não dou muita moral, não. Mas aí voltando pro que eu acho um erro de linguagem da direção, tá? A história ainda não está mexida, eu falo já da história. Um erro de linguagem da direção é só no meio apostar nessa câmera granulada, e eu acho que ainda assim essa câmera é errada. Jamais o diretor deveria ter entrado na câmera da documentarista, por dois motivos. A câmera não é dele, e dois, já existe o documentário. Mas só que a história é muito forte, e essa não foi ofendida por esses erros de direção. O Oliver Stone, ele tentou, ele martelou, mas ele não conseguiu. O Snowden é um personagem muito bom de ser trabalhado, e a história vai ganhando peso e vai ganhando velocidade, que eu até acho que deveria ter ganho esse peso, essa velocidade antes, um pouquinho antes. A história é tão boa do Snowden, tão boa que ninguém conseguiria estragar. O Citizenfour é um documentário que eu não gosto muito em termos de ser um documentário. Enquanto documentário, ele carece de muita qualidade. Só que a história do Snowden ainda é muito forte. E lá estão todos os traços que eu já vi no documentário, que eu já vi nas reportagens. E adiciona algumas coisas novas, como o lance dele ter uma doença, que eu não sabia que ele tinha essa doença. É uma condição que o enfraquece um pouco enquanto ser humano, o que é bom para a visão que eu tinha do Snowden. É explorar também um pouco mais a paranoia dele, que se vê muito no Citizenfour e se vê também em várias reportagens. Enfim, todos os aspectos que já são conhecidos foram explorados, alguns aspectos novos foram colocados. Eu fico na dúvida o que é real, o que não é, o que é exagerado, o que não é, mas acho que o cinema serve para isso, para depois a gente ler e aí comparar a arte com a realidade. O filme cumpre o seu papel de fato, mas ele poderia ter sido um pouco mais assertivo e ter explorado o que realmente é bom, ou então, se fosse colocar o Snowden como epicentro de várias coisas, que colocasse de maneira mais equilibrada, no sentido de que aqui no filme a gente tem muito a relação dele com a namorada, mas é conhecido, no geral, que existia uma relação dele muito forte com os jornalistas, né, com a documentarista, os dois jornalistas. Um deles é vivido plenamente bem pelo Zachary Quinto. Deveria ter explorado mais essa relação dele com os jornalistas, justamente porque lá pelo final
o outro jornalista, né, o do The Guardian, olha para ele e diz: eu nunca encontrei alguém tão genial como você. Só que isso não teve peso nenhum para mim, porque eu não vi essa relação deles ser construída. Inclusive com a documentarista, é uma relação quase que ele talvez nunca tenha tido, a não ser com a namorada dele de muito tempo. Deveria se ter apostado um pouco mais nisso, mas aí ele desiste dessa linguagem, e é meio que isso que o Oliver Stone faz todo o tempo. Ele apresenta uma linguagem e desiste, apresenta outra linguagem e desiste, e vai sempre dando tons diferentes ao filme. Não é um filme homogêneo, não é um filme linear, mas que a história vence. Pro filme eu dou 3,5 estrelas. A minha sugestão é que você, antes do filme, assista Citizen Four, o documentário. Não assista depois, assista antes. É isso, comenta aqui embaixo, me diz o que é que você acha, me diz se você tem medo de ser grampeado ou não, o que é que você é. E aí, será que o Snowden é herói ou é ameaça? Enfim. Comenta aqui embaixo, deixa todos os seus comentários e pensamentos sobre o filme e sobre o tema. Se gostou, dá joinha. Se não gostou, dá dislike. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.